Pessoal, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Eu pedi aqui a gentileza das colegas aqui, porque, na verdade, eu tenho um casamento em Sorocaba às 7 horas, então eu preciso sair assim que terminar a fala. Por isso que eu cometi essa descortesia com a Bárbara e com a Marilena aqui de falar primeiro. Tá? Eu vou falar muito rapidamente, eu vou colocar a apresentação no ponto, vamos ver se ela entra aqui. É isso? Não? Não entra? Tá, eu consigo mudar aqui. Bom, eu vou falar rapidamente do futuro do trabalho, eu vou tentar falar daqui para olhar um pouco, e vamos ver se... Vamos lá. Acho que não passa, né? Tem que apontar para... Passou? Tá. Gente, rapidamente é o seguinte, nós temos falado muito em indústria 4.0, quer dizer, essa coisa de juntar robotização, simulação, dados e tal, e isso é algo que já vem sendo falado há mais ou menos aí uns 7 anos. Né? Os alemães vêm falando aí de a quarta revolução industrial, que é essa revolução, um pouco o que o Marx Postman falou aqui, essa revolução da automação. Né? E isso, de fato, afeta o trabalho, e particularmente o trabalho bancário. Tentando mudar aqui, não muda, deixa eu ver. Tá. Bom, recentemente, no Fórum Econômico Mundial, se fez um painel lá sobre o que seria o trabalho do futuro. E o que se chegou à conclusão lá é o seguinte: 65% das crianças de hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Então, a gente vai ver nós vamos conhecer uma época em que as pessoas vão trabalhar em alguma coisa que não existe. O que seriam esses empregos, por exemplo, em 2030? Eles puseram aí reciclador de aterros, quer dizer, o aterro não vai mais ter a mesma função, o engenheiro de blockchain, quer dizer, o blockchain provavelmente vai virar, o blockchain, que é essa tecnologia que faz o meio-campo aí das moedas virtuais e de outras questões virtuais, vai criar uma espécie de engenharia, vai ter gente conservando identidade nacional, vai ter gente discutindo ética de tecnologia pública, vai ter cirurgia remota, operador de impressora 3D, ou seja, a automação e a chamada inteligência artificial vão eliminar boa parte dos empregos atuais, e isso é complicado. Né? E a tal da economia do compartilhamento, quer dizer, isso que a gente chama hoje, sei lá, de Uber, de Airbnb e tal, isso é uma realidade, e isso, evidentemente, tira parte dos empregos que estariam, por exemplo, na hotelaria ou na prestação de serviços. Vamos em frente. Esse Instituto de Pesquisa, o Pew Research Center, eles fizeram uma pesquisa em 2017 perguntando do futuro do trabalho e entrevistaram vários especialistas no mundo, inclusive gente aqui da USP e tal. E esse editor, que pediu para não comentar o nome dele, deu uma declaração que eu acho que foi a única declaração sincera da pesquisa deles. Ele disse: sério, vocês estão me perguntando o que é o futuro do trabalho, como se necessariamente fosse existir alguma força de trabalho? Né? Empregadores vão continuar administrando suas produções do exterior ou contratando pessoas para fazerem trabalhos que odeiam, enquanto cada vez mais pessoas não qualificadas e mesmo qualificadas vão ficar com contratos de assistência social e mesmo sem trabalho. Quer dizer, nós vamos viver um mundo, de fato, com menos trabalho do que tem hoje. E com menos segurança de trabalho, e ele termina dizendo o seguinte: olha, o detalhe de como essas pessoas vão gerir ou trabalhar nessas novas tecnologias e como elas se credenciam para isso não vai ser um problema. Quer dizer, ele foi muito sincero, ele disse: isso é o que eles, capitalistas, têm pensado sobre o trabalho, ou seja, que se houver trabalho, vai ser um trabalho precarizado e as pessoas não vão se preocupar tanto assim com isso. Bom, vamos nessa. Vamos ver se eu consigo mudar. Mudou. Bom, o que se alega como vantagem da tecnologia? Rapidamente, o seguinte: a tecnologia aproxima mais as pessoas, simplifica o processo, você consegue fazer qualquer coisa através de um clique, cria mercado porque aproxima vendedor de comprador, dá escalabilidade porque você consegue atingir muita gente, facilita avaliar a experiência de compra, facilita o pós-venda, facilita esse negócio que a gente chama de desintermediação, quer dizer, essa profusão de coisas que apareceram nos últimos anos, Booking, Decolar, Skyscanner, Trivago. Você acaba buscando, hoje você não tem mais a agência que faz essa intermediação.
No caso das moedas virtuais, o que se que o investidor vai estar tomando cerveja e investindo, quer dizer, facilitou a vida das pessoas e diminui custos. Ok, isso é o que se fala como vantagem. Vamos em frente. Ok. Vejam, gente, a ideia de ruptura não é nova, né? Por exemplo, se vocês olharem esse esquema aqui, Airbnb, por exemplo, o maior provedor de acomodações do mundo não tem nenhuma acomodação, não é um hotel, né? O maior varejista do mundo não tem estoque, que é o Alibaba. A mídia mais popular do mundo não cria conteúdo, que é o Facebook, né? E a companhia de táxi, a maior companhia de táxi do mundo, que é o Uber, não tem veículos. Quer dizer, o que criaram? A economia do não ter, né? E o que provavelmente então apareceria para os bancos? O banco sem capital, né? Então nós vamos falar um pouco disso, quer dizer, os riscos que isso encerra. Bom, aqui vai ser difícil ver, mas os bancos têm aumentado muito o investimento em tecnologia, o que o próprio Márcio tinha falado alguma coisa disso, o pessoal falou, o Miguel falou das fintechs aqui, pode passar para o outro, eu vou tentar não passar daqui, porque está difícil aqui. Evidentemente, tem aplicado mais dinheiro em blockchain, e isso são dados do Financial Times. Próximo. Isso aqui é um banco japonês que está usando já robôs para atendimento. O robô faz o atendimento total do cliente, então tem bancos já fazendo isso, ou seja, já tem robotização. Vamos em frente. Impressora 3D já faz casa, né? Então você já tem casa feita por impressora 3D, então o trabalho vai prescindindo cada vez mais das pessoas. Vamos em frente. Mas tem empregos interessantes também. Por exemplo, essa moça aqui, ela é paga para assistir Netflix. Ela assiste 20 horas por semana Netflix para julgar os programas do Netflix. Ou seja, vão surgindo profissões diferentes. Tudo bem, vamos em frente aqui. E aí começou-se a falar da uberização da indústria bancária. Vamos para o próximo. Eu não chamo de uberização, até registrei lá. Eu vou lançar o termo, eu vou chamar de wazerização. Tá? Porque eu acho que, na verdade, o que está acontecendo com a gente é uma wazerização. Os caras te levam para um lugar que você acha que vai ser mais rápido, mas você não tem certeza onde você vai chegar. Provavelmente você vai cair num lugar no meio do tiroteio, mas vai ser mais rápido. Né? Então, o que eu chamo de wazerização é assim, a automação, com certeza, para quem implanta automação, ela traz ganhos, mas te leva para um caminho não testado, que foca o curto prazo e que você não sabe o resultado final. É isso que eu chamo de wazerização. Né? E, na verdade, não faz necessariamente a vontade do cliente, adapta o cliente à vontade dele. Não sei se vocês percebem, o Waze não faz exatamente a tua vontade, ele te adapta à vontade dele. Ok? E isso fica seletivo, primeiro, para as pessoas que têm pouca usabilidade com tecnologia. Segundo, porque você pega agentes inteligentes como o Watson, aí, que está em todos os bancos, né? Eles podem conhecer a vontade de milhões de pessoas, mas não conhecem a exclusividade. Segundo, quando você já tem um caminho traçado, que espaço você tem para criatividade e inovação? Então, isso que eu estou chamando de wazerização. Vamos para o próximo. Por favor. E veja, eu coloquei aí diversos charts de o Waze tem gerado engarrafamento. Quer dizer, olha que interessante, o Waze foi criado para acabar com o engarrafamento, ou para te levar para um caminho melhor, ele gerou muito mais engarrafamento. Né? O Waze oferece atalho no trânsito, mas usuários reclamam de furadas. O Waze levou homens da Força Nacional à favela onde foram baleados. Erro no Waze deixa a trânsito de São Paulo ainda mais congestionado. Opa! Então, isso não traz só vantagens. Ok? Então, a gente tem uma forma de desmontar esse discurso. Vamos que eu já vou terminar. Vamos lá. Carro autônomo do Uber atropela e mata a mulher nos Estados Unidos. Opa! Então, a tecnologia não é tão maravilhosa assim. Vamos olhar os efeitos colaterais disso. Vamos em frente, por favor.
A tecnologia também pode ser invasiva, quer dizer, o Facebook usou os dados das pessoas para manipulá-las numa eleição nos Estados Unidos, está admitindo isso. Opa, espera aí, então tem um outro lado que a gente não falou, quer dizer, só se falou das vantagens. Por favor, o próximo. Ou seja, tem problemas, né? E aí já estou terminando. Se rompe o laço emocional com o cliente vira um número. Né? O cliente não tem o repasse da diminuição. Isso diminui o custo para o banco, mas ele não tem o repasse disso repassado para ele. Né? O conceito de automação ainda é muito centrado em consumo, quer dizer, eu vou fazer você consumir. A carga de trabalho para quem trabalha com isso não é menor, muito pelo contrário. Né? Não houve melhora de profissionalização do serviço, os serviços não ficaram mais humanizados, obrigado. Os efeitos colaterais ainda não foram totalmente mapeados e muitas dessas profissões novas não têm sequer universidade para isso. Então, como que você vai confiar nisso? E aí, vamos fechar. Por favor. Vão virar Amish? Ok? Vamos fazer uma grande campanha sindical e pedir para as pessoas todas virarem Amish, ou seja, não vamos mais lidar com tecnologia. Gente, se o padre Quevedo tivesse aqui, ele diria, isso não existe. Ok? Nós temos que pensar um pouco. Né? E pensar como? Vamos em seguida. Acho que tem alternativa de mobilização. Primeiro, unir todo mundo afetado em mobilização cruzada e denunciar um pouco essa precarização, essas brechas. Fazer com que as pessoas vejam esse outro lado. Não adianta lutar contra a tecnologia, mas lutar e mostrar que tem esse outro lado, denunciar esses problemas, criar campanhas do tipo, ok, os bancos diminuíram sensivelmente os custos de transação, mas melhorou para você? Né? Ficou mais barato ter conta em banco? Tem mais qualidade os serviços automatizados? Né? Eles realmente entendem você ou tentam te empurrar produtos? Perguntas do tipo, bancos totalmente virtuais são realmente confiáveis? Dá para ter um banco com capital baixo ou sem capital? Quem que assume esse risco? É o que a gente estava comentando aqui, acho que foi o Miguel que comentou. O Banco Central, quando percebeu o tamanho desse negócio, falou, opa, vamos ter que regular isso. E aí nós, sindicatos, vamos ter que entrar na discussão dessa regulação. Porque se vai atuar como banco, tem que ter jeito de banco, tem que trabalhar como banco. Então, perguntar para as pessoas, você acha confiável fazer suas transações pelas redes sociais? O Banco do Brasil está para lançar aí. Faça a tua transação pelo Facebook. Opa, se o cara vende teu dado para o governo americano, como é que você vai transacionar banco por ali? Ok? Nós temos que fazer essas perguntas. Você confiaria em colocar tudo que você poupou na vida em um clique? Se a pessoa confiar nisso, vá. Mas não vai, a gente tem que levantar isso. Você realmente acredita que a máquina substitui o homem? Eu até brinquei aqui. Você acredita no futuro de relações sem amor? Quer dizer, eu vou fazer uma relação com uma máquina? É isso mesmo? Eu não vou ter um laço emocional com isso? Então, temos que pressionar os supervisores, Banco Central, CVM, quem quer que seja. Transformação só testada e aprovada, não tem outro jeito. Né? Deixa eu ver se tem um último slide aí. Tem? Sim, esse é o último slide. O Lending Club foi a primeira fintech de crédito criada nos Estados Unidos, que no final dos anos da primeira década dos anos 2000 eram consideradas a grande sacada, o crédito sem intermediário, um clube de crédito. O que aconteceu? Fraude. Ok? Fraude, tiveram que trocar o CEO, como está dizendo aí, tiveram que refazer toda a fintech de crédito. Então, gente, as coisas acontecem, a tecnologia está aí, essas coisas aparecem, mas o nosso papel é mostrar que isso está aparecendo. Então, não adianta só se encantar, a tecnologia é encantadora, mas os problemas também são na mesma medida. Por fim, eu garanto que termine em 1 minuto. Tem um filme chamado Elizabeth, com a Cate Blanchett, que, num certo momento, o Norfolk, que era o grande inimigo dela, que tinha tido a chance de ser o grande parceiro dela, ele vai para a guilhotina e alguém pergunta para o Norfolk, você está indo para a guilhotina, tem alguma última coisa a falar? Ele fala, a história vai mostrar que eu estava certo. Ela vira e fala assim, não, a história não vai nem te mostrar. Eu não sei quem foi o juiz que condenou Mandela. Não sei. E nem quero saber. A história vai ficar o Lula, e não o juiz que o condenou. Obrigado. Obrigado. 14 minutos, cravado ele. Bem, agora passamos a palavra para
Marilane Teixeira, economista, pesquisadora e assessora sindical. 15 minutinhos, faça esse milagre aí. Obrigada, bom, bom dia, desculpe, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria rapidamente agradecer imensamente pelo convite, agradecer a direção recém-impossada, a direção anterior, cumprimentar a mesa, os coordenadores, coordenadoras, meus colegas e minhas colegas de mesa. Então, de forma muito pontual, eu organizei uma apresentação prevendo mais ou menos em torno de 25 minutos, então eu vou ter que ser bastante concreta e rápida. E eu, um pouco diferente do Moisés, eu achei a apresentação dele brilhante, parabéns, Moisés, gostei muito. A minha é justamente problematizar esses aspectos e a partir daí, então, que sociedade, que futuro do trabalho contamos, né, esperamos e vamos construir. Bom, primeiro, eu acho que, assim, para nós, se a gente pensar o que é o futuro do trabalho, para nós, o futuro do trabalho ele está intimamente associado a uma ideia de que eu tenho que eliminar a pobreza, tem que proporcionar emprego decente e um padrão de vida universal, com proteção social, reduzir as desigualdades. Então, esse é o futuro do trabalho que nós almejamos, né? Entretanto, a despeito de todos esses avanços tecnológicos, essas inovações, as condições mínimas elas vêm se agravando nas últimas décadas. Então, os avanços tecnológicos, as mudanças organizacionais, elas necessariamente não têm representado uma melhora do ponto de vista da inserção e das condições em que esse trabalho se realiza, não só no Brasil, como no mundo. E se nós recuperarmos, por exemplo, o que foi o pacto que permitiu a construção do que a gente chama do Estado do Bem-Estar Social na Europa, ele está se rompendo, está se quebrando desde os final dos anos 70 e início dos anos 80. O Boaventura fala, inclusive, que nós vivemos uma democracia suspensa. Bom, nem preciso dizer sobre isso, né? Uma democracia rompida, nós estamos vivendo hoje num estado de exceção. A crise ela não se expressa só num sistema produtivo, nos ciclos econômicos, mas ela se concentra também numa ideia, num consumismo voraz que está esgotando todos os nossos recursos naturais, nossas matérias-primas, nossos recursos renováveis, fontes de energia. Então, por outro lado, tem essa virtualização da produção em forma de mercados financeiros, que é o objeto, inclusive, o tema central de vocês, que é a criação da riqueza imaterial, né, que o sistema financeiro, de certa forma, proporciona. Um sistema financeiro que cada vez mais comanda a atividade produzida e subordina a lógica do capital produtivo e do trabalho aos seus interesses, né? Então, tem uma literatura ampla sobre isso, inclusive produzida pelo professor Beluso. Mas, junto com isso, junto com esse que a gente chama de um colapso da civilização industrial, que o Márcio bem tratou na mesa anterior, é o que um autor, o Fernando Duran, chama de quebra do capitalismo global, estamos em um momento decisivo, porque nós temos um momento de mudança civilizatória profunda. E é isso que eu queria dialogar com vocês. Não se trata apenas de uma crise cíclica, nós temos uma crise econômica, de expansão do capitalismo em escala global, mas também uma mudança civilizatória. E essa mudança civilizatória implica em mudanças do modo de viver-se e de se relacionar-se enquanto seres humanos. E aí as tecnologias, de alguma forma, elas têm um papel central nisso, porque o trabalho essencial, quer dizer, esse trabalho que a gente há 2 séculos que a gente trata o trabalho assalariado, ele tem sido espaço em que se organiza historicamente os grupos sociais, é onde você constrói relações de pertencimento, identidade de classe, a gente se constrói como sujeito político, a gente se constrói na relação da solidariedade, né?
as lutas operárias, as lutas sindicais. O trabalho assalariado sempre se constituiu num portão de entrada, né, desses direitos, do acesso à cidadania e o acesso à igualdade. Então, quando eu falo de uma crise civilizatória, estou falando disso. Que você estamos transformando isso numa outra sociedade, num outro modelo de sociedade. Então, esse pacto do Estado do bem-estar social, que se constituiu lá no final da Segunda Guerra Mundial, em que a produtividade, o trabalho doméstico não remunerado realizado pelas mulheres, a geração do emprego público foi fundamental para constituir um ciclo de expansão. O emprego público sempre teve um papel importante nesse processo, a gente olhar, por exemplo, os anos 50, os anos 60. Nos últimos 40 anos, você tem, em quase todos os países desenvolvidos, o emprego público praticamente dobrou. E nos países que são as principais referências em termos de proteção social, de direitos, de avanço, é onde o setor público tem um papel central. E o emprego público também, ele corresponde a mais de 1/3 do emprego total. Enquanto que, no Brasil, hoje, ele está em um pouco mais de 10%. Então, coloco isso porque a gente precisa pensar a sociedade a partir de uma perspectiva de que Estado nós queremos, que Estado nós temos que construir, que tem tudo a ver com a discussão que nós estamos fazendo hoje, com a disputa que a gente está fazendo hoje. Porque a disputa que nós estamos fazendo no Brasil hoje em relação ao projeto neoliberal, a visão do Estado mínimo, o golpe, ela não é uma visão só de curto prazo, ela é uma visão de longo prazo, ela vai marcar o tipo de sociedade que nós queremos no futuro. Por isso que, estrategicamente, essa disputa na sociedade hoje ela tem um papel fundamental, ela não é conjuntural, ela é estrutural. Porque a base dessas novas tecnologias elas só se assentam num Estado mínimo, num Estado individualizado e num Estado sem nenhum tipo de relação e de cordialidade, nenhum tipo de solidariedade de classe. Então, e o que esse capitalismo está fazendo hoje? Ele está tratando de viabilizar esse trabalho, o trabalho assalariado, criando novas formas, criando outras linguagens. Você não fala em mercado de trabalho, você fala em política de emprego, formação de emprego, novos empreendedores. Você tira, dá valor a quem emprega e não a quem trabalha. Entretanto, o salário, o trabalho assalariado, corresponde cada vez mais a uma pequena parcela, inclusive no Brasil. Nós temos que pensar nisso. Por exemplo, a crise acentuou um aspecto que a gente estava, de certa forma, conseguindo enfrentar, que era melhorar as condições de assalariamento e de proteção social no Brasil. Hoje, final de 2017, nós temos, do total, por exemplo, de mulheres negras ocupadas no Brasil, 52,4% estão no trabalho informal. Dos homens negros, 53,9%, as mulheres brancas, 43%, e os homens brancos, 46%. Então, quase 50%, e para a população negra, mais de 50%, né, do trabalho. E o trabalho informal, que é o trabalho basicamente por conta própria, e o trabalho sem registro. E é o trabalho, mais da metade da parcela da classe trabalhadora que nós temos que dialogar. E entre a população negra, e, inclusive, o Márcio também falava nisso, quando ele falava sobre o perfil, mas também do ponto de vista da ocupação, o que cresceu nesse último período é o trabalho junto à população negra. Um trabalho precário, quer dizer, o trabalho que se gerou no ano de 2017 foi fundamentalmente um trabalho precário, um trabalho informal e um trabalho concentrado na população negra. Então, que perspectiva de sociedade que nós queremos, na medida que ela só é capaz de gerar um emprego de baixa qualidade, de baixos rendimentos, sem nenhum tipo de proteção social. Então, a gente vive um processo que a gente chama de digitalização da vida social. Novas maneiras de entender as relações entre indivíduo e o coletivo, elas se colocam com essas novas tecnologias. O que é a socialização do coletivo, por exemplo? O espaço virtual ele produz uma individualização que vai se expressar nas relações sociais. No mundo físico, a gente não conversa mais entre nós, nós conversamos por meio das ferramentas, né? Pelo Zap, a gente se ofende, a gente briga, a gente luta, a gente passa informação, mas a gente não faz mais o diálogo direto. Quer dizer, esse processo de individualização das relações sociais ele é muito grave. O problema é que essas novas tecnologias elas acentuam, mas não existe
determinismo nisso. Não existe determinismo histórico. Não. Essa é o futuro do trabalho. O futuro do trabalho ele está sendo construído, ele está sendo enfrentado e vai depender da correlação de força da nossa capacidade de mudar e alterar isso. Agora, a gente precisa entender essa dimensão. E como essa dimensão ela invade o conjunto das nossas vidas, não nas nossas relações pessoais, a relação com a família, a relação com os amigos, a relação com a sociedade, a nossa sociabilidade, né? A gente aprendeu a construir a nossa sociabilidade no espaço do trabalho. A gente aprendeu que o trabalho tem uma centralidade na nossa vida. Hoje, a sociedade transformou essa centralidade para o mundo do consumo. Se trabalha para poder se consumir, se trabalha mais para poder se consumir mais. E tem menos trabalho para se dedicar à vida. Então, o uso das novas tecnologias, a gente tem que propor mudanças e formas de regulação desse trabalho, porque cada vez mais existe a necessidade de transferir todo o risco dessas novas tecnologias, o risco empresarial e as condições de trabalho para os indivíduos e considerar isso como um fator de produção. Não existe. O fator de trabalho se transforma em fator de produção. E aí a economia colaborativa, que ela surge, né, a partir da última década, aí, nos últimos 10 anos, que essa ideia de intercâmbio de informação, mas também de bens e serviços, e através de novas plataformas virtuais, cria uma falsa ideia de redes de iguais, quando, na verdade, não tem nada de igual nisso, né? Você tem acesso à informação é muito diferenciado. Quais são os desafios, então, para encerrar? Qual é o nosso espaço de disputa na sociedade hoje sobre essas novas tecnologias? Enfrentar esse debate que não existe determinismo tecnológico, que nós podemos, sim, dado uma determinada correlação de força, nos colocar nesse debate, dizer que tipo de tecnologia, a serviço de qual tecnologia nós queremos. Para isso, nós temos que discutir o papel do Estado e temos que discutir qual é o modelo de sociedade no futuro. É uma sociedade de construir bens públicos, bens coletivos e não bens privados, ou seja, o Estado tem que recuperar o seu papel de impulsionador e direcionador, inclusive, desses avanços, né? E nós queremos uma sociedade em que a sustentabilidade da vida humana seja colocada no centro, onde as pessoas possam ter acesso a bens públicos e não compre isso no mercado, educação, saúde, mobilidade. Então, e para isso, a disputa ela tem que ser feita agora, nessa conjuntura. Então, nós temos que reforçar esses direitos universais, temos que recolocar os direitos sociais através dos instrumentos públicos, combater, por exemplo, a reforma trabalhista hoje, ela é central para essa sociedade futura. Regular os espaços globais por meio de uma autonomia mais coletiva, através das organizações internacionais globais, tem papel fundamental. Reforçar e ampliar o espaço de representação sindical e negociação coletiva, estreitar nossas relações de solidariedade, ampliar o nosso conceito de categoria profissional, ampliar as nossas estratégias de unidade com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, com movimentos de mulheres, com jovens, com os movimentos populares, romper com essa visão corporativa estreita. E, por último, eu acho que já terminou o meu tempo, né? Eu queria só lembrar que hoje é um dia, eu gostaria de ter começado com isso, mas eu acho melhor terminar. Hoje é um dia de muita tristeza, mas também um dia de muita luta, né? É um dia porque o Lula, ele, nesse período todo, ele é um nosso guerreiro, né? E ele enfrenta as situações com a grandeza dos grandes guerreiros e das grandes guerreiras da nossa história. Ele nos inspira, ele nos fortalece e ele nos dá energia para continuar lutando. E hoje, no discurso dele, teve muitos recados. Muitos recados a gente pode interpretar da forma como a gente quiser. Mas tem um que me marcou muito, que foi quando ele chamou os metalúrgicos e falou assim, olha, esse sindicato, como se organiza, como exerce a sua democracia, como é eleita. Eu acho que é muito importante isso. Isso não é pouca coisa, isso é muito importante para a gente. Eu acho que a gente tem que voltar a refazer nossas relações, nossa solidariedade com a classe trabalhadora,
e com a sociedade em geral. Esse é o meu recado para esse final de intervenção. Muito obrigada pelo tempo e desculpe se eu passei por algum momento. 14 minutos e 23 segundos. Obrigado, Marilane. Agora, chamamos para... Obrigado. A Bárbara Valejos, mestre em Desenvolvimento Econômico da Unicamp, graduada em Ciências Sociais pela USP e técnica do DIESE. Bom, primeiro eu dizer boa tarde e agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando o que são as nossas pesquisas cotidianas, né, na subseção da Contraf, realizada pelos técnicos do DIESE, não só os técnicos da subseção da Contraf, né, mas a rede bancários do DIESE é uma rede espalhada por diversos sindicatos no Rio de Janeiro, em Brasília, na FENAI, no Rio Grande do Sul, que felizmente se fortalece e eu acredito que se esforce muito para ajudar na construção de alternativas, né, de diagnósticos e de construção de alternativas para essa categoria que é tão importante para o movimento sindical e para a democracia brasileira, né? Estou dizendo isso porque, evidentemente, a gente está numa situação atípica, né? A gente vive um tempo de muita tristeza, também de muita riqueza do ponto de vista histórico, e a gente sabe que hoje o DIESE também, que é a entidade na qual eu trabalho, hoje passa por uma situação difícil, como passou em outros momentos, né, de reestruturação produtiva, de maior fechamento democrático no país. E eu queria ressaltar nesse congresso a importância que os bancários têm, sempre teve, né, o DIESE nasceu dentro dos bancários e segue tendo hoje para a sustentação do DIESE. Tá? Então, eu queria começar agradecendo também a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de existirem intelectuais, economistas, sociólogos que elaboram de maneira orgânica junto com a classe trabalhadora. Tá? Acho que isso é importante do ponto de vista do amadurecimento teórico e político da nossa sociedade. Né? Então, fazendo aqui essa lembrança, um tempo difícil para todos nós e a gente segue. Né? Como a gente tem 15 minutos, e a exposição ela é bastante longa, né? E a gente vai ter oportunidade de fazer essa exposição também nos encontros regionais, na conferência, nas elaborações do caderno. Eu vou tentar fazer um resumo de quais são, para nós, os traços mais fundamentais para organizar a nossa luta. Tá certo? Não vou aqui fazer uma explicação muito prolongada de cada plataforma, mas eu vou tentar fazer uma síntese de qual o sentido das transformações com essa quarta revolução tecnológica a qual a gente assiste. Tá? Em primeiro lugar, eu acho que, enquanto classe trabalhadora, a gente precisa ter uma ideia de que a tecnologia ela não é autônoma, ela não é uma força autônoma. Ela, evidentemente, é um instrumento que está a serviço de quem a executa. Então, o primeiro entrave, o primeiro nó ideológico que a gente tem que desfazer é o seguinte, de que há transformações inexoráveis no capitalismo e que elas, por si só, são desigualadoras. De que a gente está criando uma sociedade em rede, uma sociedade em que todo mundo é um pouco patrão, um pouco empregado, acabar com aquela propaganda do Santander, sabe, que ele bota a carteira de trabalho na gaveta e fala que troca pela maquininha porque seremos todos autônomos. Isso é uma disputa ideológica em torno da tecnologia que nós temos que ter clara. A tecnologia ela transforma as relações de trabalho, mas ela não advoga a favor de relações de trabalho precárias. Quem advoga a favor de relações precárias no caso do nosso setor, são os banqueiros, certo? A gente poderia pensar uma regulação do trabalho abrangente frente às novas tecnologias, com redução da jornada de trabalho, com uma melhor distribuição do produto social, que é cada vez maior. E o que a gente tem apostado é no aumento das margens de ganho e, por outro lado, no achatamento das condições de trabalho da massa da população. Isso é uma transformação em nível mundial. Quando essa transformação chega no Brasil, tem particularidades. Isso é o mais importante. Porque quando a gente olha e fala transformação, não tem locadora, tem Netflix, não tem hotel, tem Trivago, não tem agência, tem Trivago, não tem mais táxi, tem Uber. Claro que isso chega no Brasil,
Mas quando chega no Brasil uma transformação que é uma tendência do capitalismo, uma tendência internacional no processo de transformação do capitalismo, ela vai se dar de uma maneira diferente numa sociedade que é desigual, numa sociedade subdesenvolvida de capitalismo periférico. Isso não pode ser perdido de vista. Não adianta o banco Bradesco, por exemplo, ter um robô que se chama BIA, Bradesco Inteligência Artificial, e propagar que é um banco eficiente e moderno, assim como outros bancos fazem, quando a realidade do país é de bancos altamente ineficientes. Bancos que não conseguem cumprir um papel de intermediação financeira, que vivem como bancos ineficientes de uma macro-regularidade perversa, que é a dívida pública, né, que hoje é o que sustenta os bancos no Brasil. Com certeza não é intermediação financeira, tá certo? O crédito no Brasil está retrocedendo. Agora é 47% em relação ao PIB. Mais do que isso, um processo de transformação que vem com a indústria 4.0 chega no Brasil como mais uma onda tecnológica, que aprofunda uma tendência que já estava colocada. Desde quando? Quem chuta? Desde quando se estruturam as macro-regularidades às quais a gente está subjugado no Brasil? Em 1964. A lei bancária, a Lei 4595, é de 1964, foi a primeira reforma executada pelo governo do Castelo Branco. Foi a primeira medida do golpe. Tá? E essa medida nunca foi desfeita. Então, o que fica claro numa política do ponto de vista econômico, né, porque os golpes eles têm diversas facetas, a gente vê algumas facetas mais públicas da política, muitas vezes, mas há facetas subterrâneas do ponto de vista econômico que precisam ser trazidas à tona, que a gente precisa ter clareza. Do ponto de vista econômico, esses nós, esses entraves do golpe em 64 nunca foram desfeitos, tá certo? Sobretudo de um setor que é um setor determinante no regime de acumulação brasileiro, que é o setor financeiro. Nós seguimos a mesma lei bancária. E lá em 64 começou uma tendência, a primeira onda tecnológica, a automação de back-office. O setor bancário já era o que mais automatizava, já era o setor que mais investia em tecnologia. E veja, ali a gente não tinha tido sequer a terceira onda de inovação, tecnologia da informação e comunicação. Mas já tinha muito investimento por parte dos bancos. Automação do back-office. A segunda onda traz a tecnologia mais perto do cliente, com a automação dos caixas. Depois vem os ATMs, depois vai para o Internet Banking, até a tecnologia chegar na mão do cliente. As ondas de tecnologia elas vão se dando de forma a se aproximar cada vez mais do cliente. Tá? É assim que se dão as ondas de tecnologia no Brasil. E essa revolução que a gente está vendo agora nada mais fez do que trazer a tecnologia para mais perto, agora quase no nosso íntimo, né? O celular aqui, ó. Então, eu vou entrar no que eu tinha preparado dos slides, que eram muitos. Vamos ver se aqui tem um resuminho, a gente vai deixar para vocês, e como eu disse, eu, a Vivian, a Kátia, o Gustavo, o Fernando, os técnicos do Diese vão ter oportunidade de fazer essa discussão com mais tempo, com mais calma, em cada um dos sindicatos de vocês, nas nossas preparatórias também para a conferência. Ih, gente, travou aqui. Esse é o primeiro impacto que eu queria mostrar. O último dado do relatório da FEBRABAN traz para a gente uma mudança na forma de acesso ao serviço financeiro no Brasil. Tá? Qual é essa mudança? Até 2013 não havia regulação do mobile banking no Brasil. É aquele azulzinho, tá? É a última barra, o azulzinho. Vocês veem como o crescimento é rápido a partir de 2013, e hoje 34% das transações no sistema financeiro são feitas via mobile banking. Então, sim, estamos diante de uma transformação profunda. Ela muda o sentido do funcionamento do sistema financeiro? Não. Então,
houve uma transformação profunda. Quer dizer uma mudança no sentido do funcionamento do sistema financeiro? Não. Quer dizer um aprofundamento de uma transformação que estava em curso, que dizia o seguinte: nós devemos parcelar os processos de trabalho e progressivamente externalizar cada parcela do processo de trabalho, que vai ser executada, então, ou por clientes ou por trabalhadores terceirizados. Tá? Não pensem, o banco vai repetir isso constantemente e nós não podemos acreditar. O banco vai dizer: há uma tendência de desaparecimento da categoria bancária. E nós vamos repetir. O setor financeiro no Brasil emprega 1 milhão de trabalhadores. Quiçá mais, porque nessa estatística não há correspondentes bancários. E nós sabemos que os correspondentes já agora teve uma redução, né, porque reduziu o crédito, uma coisa conjuntural. Mas existem ainda em torno de 300 mil correspondentes. Se houver um trabalhador em cada correspondente que faz serviço bancário, então é uma categoria que já está próxima do que é a bancária. Né? Se houver 2, pode ser que eles sejam a categoria preponderante no setor. Vejam o nível da transformação. O que há com a tecnologia no Brasil, há uma redução dos postos de trabalho diretos empregados. Márcio Postman falou isso. Mas a tendência é de que não haja uma redução absoluta, de que haja uma heterogeneização que, por sua vez, opera num sentido de polarização da estrutura ocupacional. Se antes éramos 1 milhão de bancários e fazíamos greve com 1 milhão de bancários, é muito interessante. Pô, bem na minha vez. Ah, já voltou. Na hora de xingar, percebi. Ai, caramba. Aí foi. Que opera, como eu dizia, no sentido da polarização da estrutura ocupacional. Então, há uma diferenciação. Eu fiz um levantamento. No ano 2000, o setor financeiro tinha dentro dele, abrigava 20 quinais. O que são quinais? São setores, são classes de classificação de atividade econômica. Então, tem lá as quinais dos bancários, os financiários, os securitários, os trabalhadores em previdência. Eram 20. Mas os bancários eram 76% do setor formal. A gente vai para 2016 com 34 classes de atividade econômica, quase dobrou. E os bancários são quanto? Um pouquinho mais da metade. Quer dizer, o emprego continuou crescendo, porém nas beiradas mais precárias, mais desregulamentadas, que não tem convenção coletiva nacional. Com a Revolução 4.0, com a indústria 4.0, o que tem acontecido é um aprofundamento desse processo. Quem são os trabalhadores que trabalham em fintechs? Em que categoria eles estão alocados? Quem representa? Ninguém sabe, né? E é esse o sentido em que opera essa transformação tecnológica. Então, não estou tentando fazer aqui uma fala que é ludista, não estou tentando fazer uma fala contra a tecnologia, porque eu acho que ela em si não tem um poder desigualador na sociedade, nem individualizante, como a gente disse aqui, pelo contrário, né? Ela poderia reduzir os tempos de trabalho e tornar o tempo de sociabilidade e de trabalho heterônomo maior. Mas, sob a égide de um capitalismo financeirizado, o professor Ladislau está aqui, vai falar disso na próxima mesa, as riquezas geradas são apropriadas de maneira desigual e cada vez mais desiguais. O Márcio disse aqui, hoje em dia é difícil enxergar hierarquias na sociedade, né? Você vai para as empresas, elas são menores, você não consegue compreender muito bem quem é o patrão. Porém, as hierarquias são muito mais acentuadas, né? A concentração de renda aumenta, o número de bilionários aumenta e o número de miseráveis aumenta, em todo o mundo.
inclusive na Europa e nos Estados Unidos, inclusive nos mercados de trabalho mais regulamentados. O setor financeiro, assim como foi vanguarda de um processo de modernização conservadora no Brasil, ou seja, de criar pontas com alta tecnologia, com a propagação de uma ideologia de modernização... 15 também, minutos. Vou encerrar. Também colocou a geração do atraso no desenvolvimento brasileiro, porque aprisionou a economia brasileira numa armadilha, né, da qual ela não consegue sair, porque o setor financeiro não fornece crédito e retira muitos recursos da economia real. Assim como fez isso em 64, seguiu aprofundando esse modelo e está implementando uma nova fase deste tipo de capitalismo no Brasil, tá? Em que eles terão cada vez mais excedentes, cada vez uma rentabilidade mais alta, porém, desta vez e cada vez mais, empregando trabalhadores de forma mais precária e fornecendo atendimento de forma mais precária à população. Então, gostaria de deixar aqui com vocês um dado que agora, né, o último dado, fevereiro de 2018, demonstra que o número de agências, a cobertura de agências no Brasil, retrocede. E que hoje 40% dos municípios brasileiros não têm sequer agência bancária. Então, é muito importante ter SIAB, ter eventos de tecnologia, para dizer que eles são um setor que investe, que moderniza. Mas é importante para nós, em primeiro lugar, verificar quais são os impactos do ponto de vista do atraso, dizer que, do ponto de vista da sociedade, dos clientes e do desenvolvimento econômico, os bancos são altamente ineficientes, e saber que, do ponto de vista do trabalho, os trabalhadores do setor financeiro seguem imprescindíveis para o setor financeiro no país. O que eles estão reduzindo são os bancários diretos. Porém, há trabalhadores do setor financeiro espalhados. E que eu acho que fica para esse congresso uma tentativa também de repensar, muitos falaram aqui repensar os rumos do movimento, eu acho que esse é um bom sentido para repensar a nossa atuação. Se há segmentação, se há heterogeneização, se há polarização, nós precisamos dizer o seguinte: nós queremos igualação e queremos que os trabalhadores tenham todos condições de trabalho o mais equiparadas possível. E, para isso, o movimento sindical vai precisar abranger esse 1 milhão, ou talvez mais, trabalhadores do setor financeiro, para que eles possam fazer movimentos conjuntos e pensar, né, novos modelos para o sistema financeiro e de regulação para o mercado de trabalho no Brasil. Tá? A tarefa não é simples, mas é uma necessidade de desmonte de uma macro-regularidade que é perversa, que é modernizante, mas que é atrasada e aprisiona a nossa economia e o desenvolvimento do Brasil. Tá bom? Então, obrigada pelo tempo. Obrigado.